Amém? Pai, aqui está teu filho nesta noite, ó Pai, a qual vai servir a mesa nesta noite. Deus, nós colocamos ele nas tuas mãos, ó Pai. Eu sei que ele já tem orado, o Senhor já tem dado, Senhor, a palavra que ele irá falar nesta noite. Pai, que caia nos nossos corações e que nós viemos, Senhor, crer e que nós viemos, Senhor, se encher dessa palavra nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, assim nós te pedimos, ó Rei. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Fique à vontade, você está em casa. Como o pastor Job falou, vamos servir a mesa. E você escolheu o melhor lugar para estar aqui essa noite. Eu creio. Se eu tivesse que dar um nome para a minha mensagem, reclamando para mim, marche. Grave isso. Reclamando para mim, marche. Irmãos, sempre é maravilhoso quando podemos nos encontrar com uma noite tão especial como essa. E também tão bom ouvirmos aquilo que da parte de sua palavra Ele reservou para mim e para você. Como estamos iniciando o ano, e todo início de ano nos gera uma expectativa de realizações, não de promessas, como bem disse o pastor Giovanni, no primeiro culto do ano de 2021. Entendo que a ocasião de nossa vida, nesse momento, requer uma mensagem nesse sentido. Marche. Meu propósito aqui é demonstrar para você e para mim também que a acomodação é a sepultura do progresso. Se nós nos acomodarmos por conta das benesses de coisas boas que já nos aconteceram nas nossas vidas no passado ou estão acontecendo no momento, podemos perder a grande oportunidade de avançar para aquelas que Deus tem reservado para mim e para você. Mas há momentos que nós precisamos, irmãos, discernir isso em nossas vidas. Há momentos que precisamos parar e nos aquietar. Há momentos também que nós precisamos romper com o silêncio, romper com as barreiras, romper com a zona de conforto e avançarmos. Precisamos ter esse discernimento. Também mostrar de que quando Deus nos indica o caminho a seguir, a decisão a tomar, o que temos que fazer é obedecer a sua voz e confiar somente no Senhor. E tomar a iniciativa necessária, mesmo que as circunstâncias aparentes nos digam o contrário, querendo com que nós nos acomodemos, mesmo que as situações em que nos encontramos nos levem a parar, talvez motivados pelo fracasso, a solidão, o cansaço ou o perigo físico. Tudo isso nos deixa na mesma condição do profeta Elias. 1 Reis 19, 4, 9 diz que Elias se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. Ou talvez não seja nem isso, pode ser o comodismo mesmo, esperando que as coisas caiam do céu. Temos que ter consciência, irmãos, de que há responsabilidades que são somente nossas. Há coisas que só Deus fará em nossas vidas, mas há coisas a respeito das quais nos chama, a mim e a você, para que possamos realizá-las. Precisamos sempre avançar. Eu quero deixar uma palavra para vocês nessa noite, e ela é baseada no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. É uma experiência traumatizante. Pode procurar, Êxodo, capítulo 14, irmãos. É uma experiência traumatizante por um aspecto e libertadora por outro aspecto. Essa história em que o povo de Israel, saindo do Egito, passa, tem tudo a ver, ou muito a ver, com as situações que nós nos encontramos na nossa vida.
E nós vamos aprender hoje como enfrentar essas situações adversas. Esse texto será usado como base daquilo que é o nosso propósito. E tenho certeza de que Deus irá falar ao teu coração nesta noite. Leiam comigo Êxodo 14, de 1 a 3. Êxodo 14, de 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Agora vamos lá para Êxodo 14, 10 a 16. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam e marchem. Curva a sua cabeça, irmãos, vamos orar. Senhor, nós pedimos que através da Tua palavra o Senhor fale conosco. Ela é suficiente para a nossa necessidade e autoridade para guiar as nossas vidas. Nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que dependemos de Ti para compreender a Tua palavra. Para tanto, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, pedimos agora que o Senhor dê ordem aos Seus anjos, para que guerreiem por nós, neutralizando todo o ataque do inimigo, que porventura tente interferir na mente de Seus filhos, que adentraram na Tua igreja nessa noite, ou naqueles que estão conectados através da internet. Que o Teu Espírito Santo visite eles agora, Jesus, e a Tua palavra seja como uma boa semente, plantada nos seus corações, que ela possa crescer, florescer e dar bons frutos. Assim eu Te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos. Irmãos, a tecnologia é um recurso fenomenal. Eu diria que 90% aqui tem de alguma forma um celular. Aqueles que estão assistindo estão no celular ou nos seus computadores. Agora o celular é chamado de smartphone, né? Eu sou mais antigo. Ou alguém tem, ou os irmãos têm tablet, tem um computador, ou tem o relógio, né, João? Não é da iPhone. Nós ganhamos de presente do pastor, que recebe mensagem do WhatsApp. Veja só, tecnologia. E dentre essas inovações, irmãos, o que eu fico mais maravilhado é o GPS. A precisão do GPS, ele vai sinalizar onde você está, ele vai dar o percurso, a quilometragem, a distância, até o horário que você vai chegar no seu destino. Vai te dizer se você está no caminho ou fora do caminho. Vai traçar rotas alternativas. Ele te conduz até o seu destino. O GPS, irmãos, é algo que me deixa sempre maravilhado, dado a grande tecnologia por trás dele, envolvida. E o que aqui tem a ver a tecnologia com essa história? Se você já leu a história da saída do povo do Egito, você vai saber que o GPS do povo era Deus. Era Deus que guiava o povo no deserto. Era Deus que dizia: faça acampamento ali, faça acampamento aqui. Era Deus que dizia: levanta o acampamento, segue a nuvem, para, acampa, segue. O GPS era Deus. Era Deus que guiava o seu povo no deserto. Até que o GPS chegasse na terra prometida, até que o povo chegasse na terra prometida, o GPS, irmãos, era Deus. E o povo confiava em Deus.
Porque o GPS, mesmo com tanta tecnologia, pode nos levar a lugares que nós não queremos ir. Você certamente já ouviu as notícias dadas na televisão, de que pessoas entram em favelas perigosíssimas, porque errou o caminho do GPS, ou talvez não souberam interpretar o GPS. O Cade, por exemplo, meu irmão, morou anos em reserva, e um dado dia usou o GPS para ir para a reserva, e se perdeu no caminho. Tem aqui outro exemplo bem claro, o Josimar, o Everson e a minha irmã Patrícia. Fomos numa formatura do IJAD em Joinville, e eles se perderam com o GPS. Nessa história é dito que Deus mandou o povo retornar e pegar uma rota que, do ponto de vista humano, era perigosíssima. Se você olhar para o texto novamente, deixa aberto sua Bíblia, versículo 1 primeiro. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote. Grave esse nome, irmãos: Pi-Hairote. Essa mudança de rumo, no plano de Deus, era estratégica, mas a visão do homem era aterradora. Você sabe o que significa Pi-Hairote? Beco sem saída, lugar sem escape. Embarque comigo nessa história, irmãos. O povo de Deus, aprisionado 400 anos lá no Egito, fazendo as pirâmides, fazendo toda aquela Babilônia que tinha no Egito, tem até hoje, plantando cebola, pepino, escravizado. O povo judeu, o povo israelita, escravo dos egípcios. E de repente, Deus levanta Moisés, um príncipe, para conduzir o seu povo para a terra prometida. Você vai ver toda essa história aí no livro de Êxodo, irmãos. Eu vou resumir rapidinho para você. Imagine só, o povo fugindo de Faraó, que vinha bufando atrás deles. E Deus diz a Moisés, o GPS diz a Moisés: manda esse povo ir para Pi-Hairote, montanha de um lado, montanha do outro, o mar vermelho à frente, e Faraó com seus cavalos e cavaleiros de guerra, bufando, aquela nuvem de poeira, tentando pegar o povo de Israel. E não para aprisionar mais, irmãos, para matar, porque o Faraó tentou isso com Moisés. Se tu ler a história de Moisés, vai saber que ele tentou. O povo judeu, o povo de Israel, estava crescendo demais no Egito, mais que a população de Faraó. O que ele fez? Vamos matar a criança de 2 anos para baixo, vamos sacrificar, não sobrevive. Avisa as parteiras para que matasse essas crianças. Aonde nasce Moisés. Toda essa história linda que você, se você não sabe, eu recomendo que você leia a Bíblia Sagrada, como bem disse o pastor Joab. O que Deus tinha na cabeça, irmãos, com isso? Montanha de um lado, montanha do outro, mar na frente, egípcios atrás, o desespero tomando conta do povo de Israel. Afinal de contas, ele é um GPS confiável, e ele manda voltar para um beco sem saída. Beco sem saída, irmãos, em primeiro lugar, é o lugar que às vezes Deus nos leva a mim e leva a você. Situações que a gente não entende no momento, momentos que não fazem sentido em nossa cabeça, e nós dizemos: por que, Senhor? Tenho ou tive que passar por isso? Por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta amargura? Por que às vezes as coisas estão indo tão bem, tão certo, e tudo muda? O Senhor traça uma outra rota para a minha vida, tudo vira de cabeça para baixo. Talvez, irmãos, você já tenha feito essa pergunta, talvez até você já tenha feito essa observação. Porque a gente não entende, porque essas mudanças de rumo tão rápido, quando o GPS dá outra rota para a gente. Porque essa rota não era o fim, não era o caminho que a gente tinha programado, que desejava ter e andar nele. É que não entendemos os propósitos de Deus, que Deus tem para mim, para a tua vida, Juliano, e para os irmãos que estão aqui essa noite. Pois bem, para compreendermos aquilo que está acontecendo, esse capítulo 14 de Êxodo
narra a primeira crise do povo de Deus no deserto, diante do Mar Vermelho, e o grande livramento de Deus, apesar de o povo ter agido como se ele tivesse falhado ao tirá-los do Egito. Eles estavam escravizados no Egito, são retirados pela misericórdia de Deus de lá, rumo à terra que Deus havia prometido. Só que no caminho, depois de terem saído do Egito, eles foram impedidos aparentemente por um grande mar. E aí, o que fazer diante disso? Nesse capítulo, nós vemos o que Deus fez mais do que eles fizeram. Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram com o pé enxuto, e do outro lado eles assistiram os egípcios sendo punidos por Deus, e assim experimentaram do livramento que Deus havia prometido. Nos versos 1 a 14 desse livro, desse capítulo, nós temos Deus revelando o seu propósito de livrar o seu povo depois de serem perseguidos. A perseguição do povo de Israel, aqui nesse contexto, faz parte do propósito de Deus. Nos versos 15 a 29, Deus livrou o povo da perseguição através do Mar Vermelho e pune os egípcios. E no final, nos versos 30 e 31, vamos ver Deus sendo glorificado e o povo renovando a sua confiança diante do Senhor. Nessa passagem que lemos, o verso 13 a 15, nós temos o resumo de uma mensagem consoladora de Moisés, e também uma orientação de Deus para ele, tanto para Moisés, como também para o povo. Aparentemente percebemos um contraste entre a palavra consolo de Moisés e a orientação que Deus dá a ele. E sobre esse contraste que eu quero destacar aqui, é a única ênfase que eu gostaria de dar aqui nesse texto. Mas é importante analisarmos o que está acontecendo dentro do contexto de um modo bem detalhado, irmãos. Diante da liderança de Moisés, os israelitas foram levados para um local onde havia montanhas dos dois lados, o Mar Vermelho à frente e atrás os egípcios. Tudo indicava que não havia lugar para ir, não havia saída para eles, um beco sem saída. E foi Deus quem orientou Moisés a levar o povo até lá. E foi o próprio Deus que endureceu o coração do rei do Egito. Veja que absurdo. Deus manda o povo voltar, mudar a rota. Fala para Moisés, volta, vai até Pieirote, um beco sem saída, e eu vou lá no Egito endurecer o coração do faraó. Eles estavam indo embora, irmãos, tranquilos, felizes, comemorando 400 anos de escravidão, indo para uma terra que a Bíblia diz que mana leite e mel. Imagina só, eu e você, com toda a família, comemorando, felizes de sair da escravidão. E Deus vai lá no Egito, endurece o coração do faraó para que vá persegui-los e que não deixe mais ir embora. O faraó não resistiu às punições do Egito, que foram as pragas. O povo sai ao comando de Moisés, e agora diante do Mar Vermelho, o povo é submetido a esse grande problema. Mas Deus faz com que o coração de faraó se endureça e persiga o povo. O povo estava acampado. Eu acredito, irmãos, que comemorando a sua liberdade, pois havia recém-saído do Egito. Mas notícia ruim corre rápido. O povo é pego de surpresa, sabendo que Faraó agora quer destruí-los. E o que mais me impressiona é a maneira que Deus trabalha para aqueles em quem Ele chama de seu povo. E foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse os israelitas. Está lá do verso 4 a 8. Deus tinha um plano, irmãos. Esse plano para os filhos de Israel era um plano desconhecido, como muitas vezes nós vivemos na nossa própria história de vida. Situações que somos submetidos ou nós mesmos nos submetemos e temos que viver, pois são inevitáveis. Deus que nos conduzem para elas, e quando estamos nessas situações de aflições, de temor, de pânico, de angústia, de enfermidades, de crises das mais diversas, de percas familiares, não poucas vezes perguntamos: por que Deus? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse isso? Se estava tudo em paz? O Senhor sendo soberano, Rei de toda a terra, autoridade suprema de todas as coisas, por que o Senhor permitiu que eu vivesse o que estou vivendo agora? Mas o fato, irmãos, é que às vezes Deus, nem sempre, Ele nos leva a becos sem saídas, aos piairotes da vida.
Então entenda isso. Não veja que toda obra que não te agrada seja do diabo, irmãos. Há uma tendência atual de colocar a culpa tudo no diabo. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Às vezes é você que se coloca lá. É Deus que levou o povo a mudar de rota. São situações incompreensíveis, que nós só vamos compreender e entender lá na frente. Às vezes nem entendemos, mas vai fazer tão bem para o meu e para o seu coração. Beco sem saída, em segundo lugar, irmãos, é o lugar onde Deus quer nos provar. E com esses momentos difíceis, e como esses momentos difíceis nos provam, melhor, como esses momentos difíceis nos revelam, e revelam o que está em meu coração ou no teu coração. Testam a nossa fé. Há um hino muito bonito que nós cantamos, mas poucos refletem o sentido do que cantam. Cada vez que a minha fé é provada, muitos fecham os olhos, choram, chegam a suspirar. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Teoria é bom, né, irmãos? Cantar é bom, né, irmãos? Mas a hora que o sapato aperta, o coração se enche de amargura, o desejo de desesperado de achar os culpados. É impressionante o que o povo teve coragem de dizer a Moisés, irmãos. Nós não falamos para você lá no Egito? Deixa a gente em paz. A gente queria ser escravo, a gente queria morrer escravo. Que coisa mais terrível. E dizem mais a Moisés: a culpa é sua, Moisés. Agora, irmãos, você vai descobrir porque Moisés era tão manso. A Bíblia diz que era o homem mais manso, né, que existiu na face da terra, Moisés. Eles continuam falando a Moisés: é por falta de túmulos lá do Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? A ironia, a maldade, na hora da prova, o povo foi reprovado. Porque nós somos reprovados no que nós falamos, irmãos. É porque o que falamos está em nosso coração. Mateus 12:34 diz que: pois a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes Deus nos leva para os becos sem saída, para que você revele o que está no seu coração e descubra a necessidade de substituir o que está dentro dele, no fundo de tua alma. É só um beco sem saída que pode nos levar a mostrar quem somos. É ali e ali poder voltar para a fé, voltar para Deus, recomeçar, como lembra da nossa igreja. Esse povo foi para Pi-Hairote. Se fosse olhar hoje, né, irmãos, temporada, verão, eles estavam na beira da praia. E foi descortinando o que estava dentro deles. Eu pergunto, tudo o que eles disseram aqui é sinal de fé? É sinal de maturidade? É sinal de amor a Deus? Não, em hipótese alguma, irmãos, não é. São reações de pessoas que estão desesperadas, com medo, angustiadas, aflitas. E Moisés diz ao povo: não se desesperem, Deus está no controle. E Moisés diz aquela frase final: acalme-se. Que homem manso, irmãos. Imagine a cena: Faraó vindo para destruí-los, para matá-los, e ele diz: acalme-se. E o povo coloca sobre Moisés, e Moisés toma uma atitude errada nesse momento. Ele para orar. Tem hora de orar e tem hora de não orar, irmãos, porque já orou e é momento de agir. E Moisés para orar, e Deus fala com ele: Moisés, diga ao povo que marchem, diga ao povo para se mover. Não é hora de oração, é hora de fazer alguma coisa. E Moisés diz: gente, vamos embora, porque Deus disse que é para marchar. É aí que a gente descobre, irmãos, nessas provas que Deus faz ao nosso coração, quando uma doença inesperada chega, quando a falta de dinheiro vem, Rafa, quando você descobre que com ódio e ressentimento de alguém, o seu coração revela e vomita o ódio, o fel que você tem. Então o beco sem saída não é de todo mal, não, irmãos. A dor que às vezes você sente, a privação que às vezes você está passando, não é de todo mal. Às vezes vai ser só o começo do bem. Na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa caminhada. Eu creio nisso.
sinceramente nessa verdade que estou afirmando para os irmãos. Entenda, irmãos, que grande parte de nossas crises tem tudo a ver com os planos de Deus. Nesse caso, Moisés revela qual era o plano de Deus. Veja o que diz a parte B do verso 4: todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Agora acompanhe comigo o que diz o verso 17 e o verso 18: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Deus tinha um plano de glorificar o seu nome. A saída do povo do Egito, a perseguição do seu povo pelos egípcios, a dureza no coração do faraó, aparentemente situações que o povo de Israel tinha perdido o controle. Situações que levaram o povo a questionar-se de Deus, se havia perdido o controle sobre suas vidas. Mas a verdade, irmãos, tudo fazia parte do propósito de Deus. O nome do Senhor deveria ser glorificado. A terra do Egito, saber, descobrir, conhecer que só existia um único Deus, verdadeiro e digno de ser adorado. E o povo de Israel, diante de todos esses eventos maravilhosos, haveriam de glorificar a Deus, glorificar o seu santo nome, e renovar a sua aliança, renovar a sua confiança, renovar o seu vigor de servi-lo e atender a sua palavra. Esse era o plano de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos. Na história de nossa própria vida, quando estamos passando por situações semelhantes. Em Êxodo 14, verso 9, diz que os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros de infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Nesse momento, o povo de Israel fez duas coisas. Primeira coisa que o povo fez foi apresentar a Deus uma queixa. Lá no verso 10: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na sua direção, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Irmãos, não foi uma oração do tipo: o teu nome seja glorificado, a Deus, porque agora somos perseguidos. Não, eles apresentaram a Deus uma queixa, uma murmuração, pelo temor daquilo que poderia acontecer com eles. Não satisfeitos disso ainda, levaram essa queixa adiante também a Moisés. Verso 11 e 12: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Uma queixa que o povo está apresentando agora a Moisés. Mas Moisés, irmãos, então reagiu com as seguintes palavras que vemos aqui no verso 13: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor irá fazer com vocês. Moisés estava se referindo, de acordo com o próprio texto do verso 13 e 14, a maravilhosa verdade da promessa de Deus, que Deus haveria de destruir seus inimigos. É por isso que na segunda parte do verso 13 diz o seguinte: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Hoje vocês verão isto, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Também Moisés tenta confortar e consolar o seu povo, dizendo que o próprio Deus haveria de interpor e de defender o seu povo. O próprio Deus batalharia e pelejaria a favor em defesa do seu povo. Lá no verso 14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vocês estão se queixando por incredulidade, clamando a Deus, murmurando, mas diante das maravilhas que hoje vocês verão, toda essa murmuração haverá de ser interrompida, e vocês verão de fato que Deus é poderoso para fazer aquilo que seus olhos veem e não acreditam. Deus é poderoso para fazer com que o povo fosse liberto de uma situação aparentemente impossível, irmãos, aparentemente sem saída, aparentemente sem respostas, aparentemente sem esperança. No verso 15, vemos Deus dizendo a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Em outras palavras, Deus adverte o povo, mas também adverte a Moisés, advertindo-os a pararem de clamar e se levantarem, marcharem e seguirem adiante, seguirem em frente. Moisés tinha acabado de dizer: não temais,
estais quietos e vede os livramentos do Senhor. Entretanto, logo após ter dito isso, Moisés possivelmente se resignou e cheio de temor, e clamou a Deus. E nesse momento que Deus se dirige a ele dizendo: por que clamas a mim, Moisés? Moisés, obviamente, deve ter ficado desanimado e desesperado, como eu e você às vezes ficamos. Milhares de pessoas sendo conduzidas por ele no deserto, encurralados como se fossem animais, com o mar diante deles. Moisés também clama a Deus, questiona a Deus, mas observe o que aconteceu. Deus disse a Moisés em termos inequívocos: porque clamas a mim, marchem, diga ao povo para seguir em frente. A partir dessa ordem, dessa direção de Deus, ele orientou a Moisés a levantar uma das mãos, a vara, e com a outra mão diante do mar, pois o próprio mar seria dividido, e o povo prosseguiria rumo ao destino que ele havia planejado, libertando o povo e cumprindo suas promessas, exatamente como Moisés havia dito ao seu povo: hoje vocês verão o livramento do Senhor, hoje vocês verão as maravilhas do Senhor. E Deus então orienta Moisés a fazer isso, a partir do verso 16 até o verso 19. Vemos como Deus livra o povo de fato, abrindo o grande mar vermelho, e o povo atravessando a pé enxuto até do outro lado. De lá Moisés assiste o mar se fechando e Deus ferindo os egípcios. Nós, irmãos, não temos nem condições humanas para recriar ou imaginar o sobrenatural de Deus que aconteceu naquele momento. O texto bíblico diz que Deus mandou apenas um anjo só, um anjo apenas, para a retaguarda daquela multidão, e mandou a nuvem também trevas, um grande vento que impedia do exército de Faraó ir adiante. Deus é muito bom, irmãos, Deus de todo amor, de toda graça. Apesar da murmuração daquele povo, usava da sua bondade e da sua misericórdia, para que o mal que mereciam receber não chegasse até eles, para que fossem preservados, tivesse uma nova chance, um beco sem saída. É o lugar onde Deus nos ajuda, e Deus nos leva para o beco sem saída, para que você saiba, irmãos, que não há saída humana, só há saída divina, para que seu nome seja glorificado em tudo. Toda essa história para ensinar aquele povo a depender mais de Deus. Por isso que nos versos 30 e 31, nós vemos como naquele dia, aquele povo temeu ao Senhor e confiou não somente no Senhor, mas também a Moisés, o seu líder, que estava conduzindo eles pelo deserto. Para que o povo soubesse, irmãos, que Deus faz coisas que homem nenhum é capaz de fazer. Deus é um Deus sobrenatural, mas é um Deus do cuidado, do amor, da fidelidade. E o mais belo de tudo é que não merecemos nada disso, e ainda contamos com Deus que trabalha ao nosso favor. Eu vejo a agonia de Elias, quando ele não entende os porquês de Deus, e chega numa grande dúvida, que prefere a própria morte. E Deus tratou daquele homem com carinho, com cuidado, com amor, com afeto. O beco sem saída não é sinal de morte, irmãos, para você. Recordamos aqui uma declaração do grande pioneiro missionário para a Índia no século XIX, Henry Martyn: enquanto Deus tem uma obra para eu fazer, não posso morrer. Dificuldades vão nos cercar, muitas vezes vamos nos achar como Elias, debaixo de um pé de zimbro, mas Deus está no controle de tudo. Então por que Deus nos leva para beco sem saída? Sabe, irmãos, que Ele te leva, mas Ele arruma uma saída para você. Ele cria alternativa onde não existem alternativas. Deus foi além da palavra de Moisés. Moisés teve apenas uma impressão parcial daquilo que Deus poderia fazer. Por isso ele disse ao povo: aquietai-vos e vede. Moisés ouve da parte de Deus o que haveria de acontecer. O povo deveria de marchar, e ele se encarregaria de pelejar em favor do povo. Por que não devemos, irmãos, nos acomodar? Devemos seguir sempre adiante, sempre à frente, marchar. Eu encontrei na Bíblia, irmãos, estudando Paulo, que existe alguns momentos que nós não devemos ir adiante, como por exemplo, da sã doutrina da palavra de Deus, da Bíblia, aquela que é verdadeira,
palavra de Deus. Diante dela devemos aquietar, como disse Paulo em 1 Coríntios 4:6, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. E ele insiste no capítulo 16 de 1 Coríntios, no verso 13, dizendo: sede vigilantes, fiquem firmes na fé. E em 2 João capítulo 1, verso 9, diz a mesma coisa: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem também o Filho. Por que eu falo isso para vocês, irmãos? Porque hoje, pelo advento da internet, por essa pandemia que assolou o nosso país, o mundo todo, muitas igrejas estão dentro disso aqui, ó, dentro do smartphone. Muitas pessoas são levadas como vento, através do ensino mentiroso, do ensino falso, que tudo pode. Você pode vir para a minha igreja da maneira que você estiver. Essa é a fala de muitos pregadores. Quando nós criamos o canal do YouTube do Ministério Igreja Viva, eu mandei muitos convites, muitos convites, para que as pessoas se inscrevessem no nosso canal. Eu tenho chegando a quase 5.000 amigos no Facebook. Está na hora de parar, diz a minha filha. Eu tenho visto tantas igrejas, irmãos, tenho assistido tantas lives, tantas coisas que enganam o povo, tanta mentira pregada, tanta falsa promessa. A nossa promessa, irmãos, é uma só: que Jesus vai voltar e vai nos levar. Tudo que nós temos aqui vai ficar. Todo o ouro, toda a prata, nossa roupa, vai ficar aqui, irmãos. A única esperança para nós, a única promessa é que nós iremos morar no céu, se seguirmos os seus mandamentos, se seguirmos os seus ensinamentos, e se levarmos a palavra verdadeira às pessoas. Irmãos, não é de nos aquietar, não é de parar, não é de nos acomodar, mas de levar adiante a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser levada adiante, precisamos avançar. Portanto, a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, pregando para o máximo de pessoas possíveis. O ensino bíblico nos ensina a nunca nos satisfazer com o passado, nos acomodando sobre aquilo que já realizamos um dia, mas que devemos seguir adiante, crescendo sempre, tentando ser melhores do que já fomos, na fé, na pureza e no serviço cristão. Abra um parêntese aqui, para enaltecer a atitude do Fernando e da Regiane, que prepararam uma noite especial na sua casa, onde estivemos eu e minha família, também o pastor Giovanni e a sua família. E quando já estávamos nos despedindo da comunhão, nos abordaram dizendo que estavam prontos para servir o ministério Igreja Viva. Não apenas serem mais um membro de banco. Quanta alegria naquela noite, irmãos, vê-los, e hoje vê-los em serviço, meu coração se regozija mais ainda. E também o nosso amado Gi, servindo juntamente com a Kiane. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é ensinar aos filhos verdadeiramente no caminho que devem andar. Embora toda a amizade e o carinho que temos com essa família, a vinda para o nosso ministério foi o Gi ganhando o coração deles. Que era isso que ele queria, era estar aqui, servindo esta casa. Através dessa decisão, desse desejo do Giovanni, eles estão aí, servindo a Igreja Viva. E que muitos, irmãos, não fiquem só no banco. Quando o pastor Giovanni propositou da abertura do ministério, ele bem disse, ele está assistindo, que esse local aqui, irmãos, não é mais um boteco do aleluia, não é mais um ajuntamento de pessoas, não. Aqui, irmãos, é um aeroporto. Não é hospital, é um aeroporto. As pessoas chegarão, receberão manutenção, receberão combustível, serão habilitadas, pegarão o GPS e voarão. A cidade é muito grande, irmãos. Nós precisamos avançar. Não podemos parar, irmãos. Temos que avançar, avançar e avançar, para que quando chegar 2021, dezembro de 2021, a gente não se ajunte aqui no templo e de novo a gente faça promessas. Não, esse é um momento, irmãos, de realizações. Tome decisões
assertivas na sua vida, que vai mudar realmente a sua história e a história das pessoas que estão próximas de você, da sua família que às vezes não é cristão, de um vizinho que às vezes não é cristão, de um colega de trabalho que às vezes não é cristão. Esse é o momento. Deus está te chamando, irmãos, para ser um missionário. Essa semana ainda vi, semana passada, vi uma postagem que me deixou entristecido, de alguns cristãos que nós conhecemos, de alguns amigos que nós temos no Facebook, tirando sarro dos missionários, das pessoas que enviam missionários para a África. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Eu vi um pregador dessa cidade falando também que ele está fazendo o papel dele num bairro aqui pobre da cidade. Nós, irmãos, acreditamos na cidade. Nós somos missionários nessa cidade, mas nós também investimos em vidas onde nós não podemos ir. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério, é levar vidas, levar a palavra, ajudar a missionários onde quer que eles estejam. Isso me entristeceu muito, porque eles diziam que tinha que ajudar só o pessoal aqui da cidade. E a palavra de Deus, se a palavra é pura e diz que Jesus Cristo só voltará quando todo o seu evangelho será apregoado em toda a terra. Irmãos, todos nós temos muito ainda a aprender, temos muito a crescer, temos muito ainda a melhorar. Nós não podemos nos acomodar, precisamos marchar, precisamos seguir adiante, mesmo que você se encontre em um beco sem saída. Esse Deus é que nos dá saída quando não tem saída. Olha o que ele nos diz no Salmo 91, 14 e 16. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você acha que não vai dar conta, o teu amor por Yeshua é o que te livra e te dá saídas da vida. Eu ouço Moisés dizendo: não temam, Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é, mas Deus vai fazer alguma coisa em teu favor. Você crê nisso, meus irmãos? Ou você só acha que vale para esse povo aqui da história? Quando Jesus chega, irmãos, ele chega chegando. Lázaro já estava morto, são 4 dias, ele vai fazer o milagre. Marta diz: Senhor, já cheira mal, já são 4 dias, para com isso. Para ambas, tanto para Marta como para Maria, Jesus disse para elas: se credes, verás a glória de Deus. Você percebeu a condicionante? Se credes. Há uma condição imposta, irmãos. Então creia, não temas. Saiba que Ele é a seu favor. Ele não é contra você. Eu concluo essa palavra principalmente para aqueles que estão num beco sem saída. Talvez você se encontre assim. E se você está nessa condição, mas se encontra aqui aos pés do Senhor nessa noite, é porque ouviu a voz dEle. Eu quero dizer que para você hoje, que você descobriu que seu beco tem saídas. Eu quero alertar também para você que em algum momento o GPS de Deus poderá te levar a um beco sem saída. Para vocês, eu oriento ler Abacuque. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja rebanho no campo, ainda que ele vai dando possibilidades contrárias, trágicas, ainda que eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. São pessoas que se preparam para sair e entrar num beco sem saídas, e sair de lá abençoados e mais fortalecidos, porque Deus nos leva para becos sem saídas, não é para morrermos lá, irmãos. Deus nos leva para nos ensinar e fazer os milagres que só Ele pode fazer por você, e experimentar além do ordinário, aquilo que é extraordinário, que Deus possa fazer no nosso meio, e certamente Ele o fará. A semelhança daquilo que os filhos de Israel enfrentaram naqueles dias, é que precisamos avançar. Quanto à fé,
quanto ao testemunho da palavra de Deus, quanto ao serviço cristão e também quanto ao nosso crescimento. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que isso entre no nosso coração como uma flecha, como bem disse o pastor Joabe, que não mata, mas que cura a nossa alma. E pedimos em oração que Ele tenha misericórdia de nós e nos use apesar de nós, pois os méritos são de Cristo, a glória é de Cristo. A Ele todo louvor, hoje e para todos sempre. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, aqui estamos nós, alguns dos seus becos sem saída aparentemente, e eu peço ao Senhor hoje, que mostre a saída para os teus filhos. Eu peço ao Senhor hoje que Ele se acalme na tua presença. Não nos deixe, Senhor, nos acomodar na sua vida cristã. Encha-nos, ó Pai, de alegria. Encha-nos, Senhor, de ânimo. Encha-nos, ó Deus, de vigor, para trabalharmos, para fazermos mais para a glória do Senhor. Que eles possam descansar de tal modo e serem invadidos por uma fé capaz de crer na mudança, na transformação, na saída, que só o Senhor pode providenciar. Deus amado, abençoa o teu povo nessa hora. Levanta o teu povo como exército de marcha em direção às tuas rotas celestiais, com coragem, determinação. Ó Deus amado, cura o nosso coração, cura o nosso ser. A tua palavra disse marcha. Diante de nós há muitos empecilhos, bem o sabemos, a começar a própria natureza pecaminosa. Mas como igreja nesta noite, Senhor, pedimos a Ti que nos conduza os nossos passos, pois muitas vezes não sabemos para onde ir, o que fazer e o que acontecerá no dia de amanhã. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós te suplicamos essas bênçãos e pedimos, pois confiamos no Teu Filho, por meio de quem nos oramos nessa noite. Ministra em nossos corações, é o que pedimos hoje e sempre, desde já agradecendo, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Aleluia. Aí vimos esta palavra maravilhosa, aonde Deus direcionou Moisés a tirar o povo do Egito, né? E eu te dar mais uma receita. Quando você está num beco sem saída, a outra resposta de Jeremias, a outra pergunta e uma resposta de Deus, de Jeremias. Como você está num beco sem saída, o povo ainda tinha Moisés para clamar por eles, mas agora você pode clamar por ti mesmo. A palavra, quando Jeremias estava no átrio, na prisão ainda, veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias: clama a mim, Jeremias, eu respondei-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim, Cade, que eu respondei-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim, Rogério, coisas que eu respondei-te, coisas grandes e firmes que não sabe. Quando não temos para quem reclamar, quando você está num beco, que nem pregou o irmão Rogério nessa noite, clama a Ele. A palavra de Jeremias diz: clama a mim, respondei-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Você que está nos ouvindo pela internet, se tiver um problema que você não consegue resolver, se você estiver num beco sem saída, num beco que nem pregou o profético já, pastor Rogério, clama a Deus, clama a Ele, e Ele te responderá coisas grandes e firmes que você não sabe, que você nem imagina. Essa é a palavra de Deus. Clama, Lucia, a Ele, Lucimar, né? Clama a Ele, que Ele te responderá coisas grandes e firmes tu jamais imagina. Assim acontece com nós. Tu acha que nós não entramos em algum beco? Aí vocês acham que nós temos uma vida tranquila como pastores? Você acha que o pastor Giovanni, algumas coisas ele comenta com a gente, e algumas coisas ele sofre sozinho, algumas coisas ele clama a Deus e Deus responde algumas coisas para ele?
que nós jamais imaginamos. Um é porque nós estamos aqui. Foi a resposta de Deus para a vida dele e para a nossa vida. A gente conhece algumas coisas, a gente conhece do pastor, mas a gente conhece pouco eu conheço pouco do coração dele, mas já dá para ver que ele tem um coração enorme. Então, clame a Deus e Ele nos responderá coisas grandes e firmes que nós jamais imaginamos. Vamos orar? Nessa oração queremos orar pela Sueli Alves de Paula e pela família, enfermidade provavelmente, né? E a Denise. Amém? Eu também estou com a minha irmã com Covid, meu sobrinho e meu cunhado. Nós queremos que, graças a Deus, as coisas já estão controladas, mas vamos orar que nada, nem de sequelas fique, né? Que esse vírus veio para dar e nós temos que clamar a Ele, né? Oramos. Pai, mais uma vez, ó Pai, nós entregamos esse culto aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos momentos que nós tivemos aqui na Tua presença. Senhor, nós te louvamos a Ti, ó Deus, pela palavra que foi pregada nesta noite, pelos louvores que foram cantados a Ti nesta noite. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua presença aqui em nosso meio. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Te louvamos pelas bênçãos dessa semana. Tomamos posse, ó Pai. E oramos também, ó Pai, pela vida da Sueli Alves. Também oramos, Senhor, pela vida da Denise. Também eu quero orar, Jesus, pela Damares, pelo Ademir. Senhor, pelo meu sobrinho que está enfermo, ó Pai, com o Covid. Deus, também queremos orar pelo retorno do nosso pastor, que amanhã está retornando. Guarda, livra de todo perigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sabe onde está a bênção apostólica? É 2 Coríntios 13 e 13. Às vezes o pastor tem uma bênção apostólica bonita, e não, mas essa bênção apostólica foi Deus que deixou. Diz assim, ó: que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. Vão em paz e Deus abençoe. Amém. Você de casa, Deus abençoe.